Pessoal, exercício 13 do trabalho fala que um carro A, que é esse aqui, segue a direção oeste a 90 km por hora e o B, que é esse aqui, rumo a norte a 100 km por hora, ambos se aproximando desse cruzamento aqui, ó. Aí pergunta a taxa de variação dessa distância entre os dois. Quando o carro A estiver a 60 metros do cruzamento, ou seja, quando isso aqui for 60, e o carro B estiver a 80 metros do cruzamento, aqui vai ser 80. Então eu fiz aqui, ó, x é essa distância, aqui está o carro A, então a gente sabe que o x naquele momento vale 60, e o y é essa distância aqui, o carro B estaria aqui, e a distância de y naquele momento é 80. E eu quero saber a taxa de variação dessa distância. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem hipotenusa ao quadrado, né? Aqui está pedindo, na verdade o exercício está pedindo para determinar a taxa de variação da distância. Então a variação da distância em função do tempo. Então a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Antes de derivar, como a gente sabe que no momento o x vale 60 e o y vale 80, então a gente consegue encontrar o valor do d. A gente consegue perceber que o d vale 100 metros. Então, eu troquei o x por 60 e o y por 80, descobri que o d vale 100. Mas como que eu vou derivar isso aqui? Derivar em função do t. O d, o x e o y, todos eles variam em relação a t. Então, a derivada fica assim. A derivada de d ao quadrado, desce o 2 multiplicando, a potência que é 2 subtrai 1, fica 1. A derivada do d eu faço aqui na frente. Por isso que ficou isso aqui. Derivada de x ao quadrado, desce o 2 multiplicando, subtrai 1 aqui em cima, fica 1. A derivada do x eu coloco aqui, que é o x'. Derivada de y ao quadrado, desce o 2 multiplicando, a potência é 2, subtrai 1, fica 1. A derivada do y eu faço aqui na frente. Lembrando que é a derivada em função do t, por isso que sempre ficou dy dt, dx dt, dd dt. Né? Agora eu vou substituir os valores. Vou substituir o d, o x e o y pelos valores, só tomando cuidado com o seguinte, ó. O x é 60 metros, o y é 80 metros, o d é 100 metros, só que a minha velocidade está em quilômetros por hora. Então eu vou transformar isso aqui de metro para quilômetro, né? Só dividir por 1000. Então no lugar do d, ao invés de usar 100, eu vou usar 0,1, que aí é 0,1 quilômetros. No lugar de usar o 60, 60 dividido por 1000 dá 0,06. No lugar de usar o 80, eu vou usar o 0,08, que é 80 dividido por 1000. Além disso, dx e dy, que eu conheço, o dx é a velocidade, que é o 90, e o dy é essa velocidade, que é o 100. Eu vou colocar aqui negativo pelo seguinte: se você observar o nosso triângulo, né, o carro A está vindo para cá, ó, nesse sentido, então o x está diminuindo. Se o x está diminuindo, essa variação dele aqui é negativa, né? Olha o y, o carro está aqui, está subindo. Se o carro está subindo, o valor de y está o quê? Diminuindo. Se o valor de y está diminuindo, aqui eu tenho que colocar negativo. Então a gente tem que ter atenção com isso. Se o x estivesse aumentando, aí ficaria positivo. Como o carro está saindo desse ponto e está vindo para o cruzamento, o x está diminuindo. Se o x está diminuindo, a taxa de variação dele é negativa. E a mesma coisa com o y, o carro está aqui. Se o carro tivesse vindo para cá, ou seja, se o valor de y estivesse aumentando, aí eu ia colocar aqui positivo. Mas como o carro está subindo e o y, nesse caso, vai estar diminuindo, por isso que eu coloquei negativo. Então, multiplicando esse lado de cá todo, vai dar menos 26,8. Esse 2 vezes 0,1 eu vou passar para cá dividindo. Quando eu fizer essa divisão, vai dar menos 134 km por hora. Então, esse menos 134 km, o negativo é porque a distância também está diminuindo. Se o x e o y estão diminuindo, o d também está diminuindo. Então, só tomar cuidado com essa questão também da unidade de medida. Aqui é quilômetros e aqui é metro. Ou eu passo esse quilômetro para metro, ou eu passo esse metro para quilômetro. Então, eu quis passar tanto o d, quanto o x, quanto o y, que estão em metros, para quilômetro. Por isso que eu fiz a divisão e usei no lugar do 100. Eu usei o 0,1, no lugar do 60 eu usei o 0,06 e no lugar do 80 eu usei o 0,08.